Bom dia. Hoje vamos ver congruência de triângulos. É um assunto tranquilo, a gente vai ver agora a parte de geometria. A partir de agora a gente vai trabalhar somente a parte de geometria. Entenda que a definição de congruência é algo bem simples. Dentro da geometria, você considera figuras congruentes quando elas possuem a mesma forma e o mesmo tamanho. Quando se tratar de congruência de triângulos, nós temos 6 objetos geométricos para comparar. Quando a gente compara, a gente acaba tendo 6 pares de comparações ou 6 prováveis congruências. São 3 associadas a lados e 3 associadas aos ângulos. Eu fiz um triângulo qualquer, ABC, então todo triângulo tem 3 lados e tem 3 ângulos. Aí eu vou comparar com outro triângulo. Só que esses triângulos foram construídos de uma forma para eles serem congruentes, de terem a mesma forma, ou seja, os 3 são triângulos, e eles têm o mesmo tamanho. Quando eu falo tamanho, me refiro aos lados e à medida dos ângulos. Coloquei os ângulos separados por cores para ficar mais fácil você observar a questão da congruência. Esse vértice A, você vai comparar aqui com o vértice D. Ou seja, o ângulo A é congruente ao ângulo D. O ângulo B, que é esse verde, é congruente ao ângulo E. E o ângulo C em azul é congruente ao ângulo F. Geralmente, não vai ser trabalho em identificar os ângulos por cores, sim por esses riscos aqui, olha. Primeiro ângulo, um risco. Segundo ângulo, 2 riscos. E o terceiro ângulo, 3 riscos, para você poder identificar. E os lados, eu tenho o lado BC, que é só de um risco, ele é congruente ao ângulo EF. E o lado AC de 2 riscos é congruente ao ao lado DF. E o lado AB, que possui 3 riscos, é congruente ao ângulo DE. Observe que o ângulo A ele é oposto ao lado BC. O ângulo A está na frente do lado BC. O ângulo D é oposto ao lado EF, ou ele está na frente. Então, o que é que nós temos aqui em relação aos lados? Repara que eu não uso o símbolo de igualdade. Ele tem um tio aqui em cima. Esse é o símbolo de congruência. Não posso dizer que são iguais porque são desenhos, não são números. E tenho a congruência entre os ângulos, que já foi comentado. Então, observe que eu tenho 6 pares de congruências. 3 pares associados aos lados dos triângulos e 3 pares de congruências relacionados aos ângulos do triângulo. Então, concluo que o triângulo ABC é congruente ao ângulo ADF. Observe que fica na ordem. Se é o triângulo ABC, A está aqui, depois vem o D. Então perceba, se tiver essa escrita, você nem precisa ter o desenho. Você pode construir o desenho facilmente à mão livre. Então repara que os vértices dos triângulos vai coincidir com os respectivos vértices do outro triângulo, já que eles são congruentes. A vem primeiro, depois o D no outro triângulo. B é o segundo e o segundo no outro triângulo é o E. E o último aqui no primeiro triângulo é C e no outro é F. Só que tem os casos de congruência, são 4 casos que você precisa saber. O primeiro caso é o caso LAU. O que é LAU? Lado, ângulo, lado. A leitura é sempre no sentido anti-horário, sentido contrário do relógio, lado. Repara que o desenho tem que estar nessa disposição aqui. Então, eu venho primeiro o lado, depois o ângulo, por último esse outro lado aqui. Só
essas três informações já consegue garantir que o triângulo é congruente. Aí você vai verificar que esse primeiro lado é congruente ao lado DF, o ângulo A é congruente ao ângulo D e o lado AB é congruente ao ângulo DE. Essas três informações é o caso LAU, lado, ângulo, lado. Já garante a congruência do triângulo ABC, é congruente ao ângulo A, é congruente ao triângulo DEF. O segundo caso é o caso LLL, ou seja, lado, lado, lado. Repara que o lado BC é congruente ao lado F, o lado AC é congruente ao lado DF e o lado AB é congruente ao lado DE. Isso já garante a congruência dos dois triângulos. O triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Terceiro caso é o caso ALA. ALA, ângulo, lado, ângulo. Então, repara que a leitura é sempre no sentido anti-horário. Então, começa aqui a leitura. Ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Isso aqui já é garantida a congruência. Então, repara que essas informações vão ser dadas no problema, para você poder construir o desenho ou o desenho já vem pronto. Aí o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. O quarto caso e último é o caso LA, ângulo oposto. Como é que funciona? Eu tenho aqui o lado, aí eu tenho o ângulo oposto, repara que é no sentido anti-horário. Lado, aqui está o lado. O que é o ângulo oposto? Que está de frente para o lado que você tem. E finaliza no ângulo A, aqui nesse caso. Então a leitura começa pelo lado AC, o ângulo oposto, ou seja, o ângulo que está de frente para o lado que você tem, e finaliza a leitura no outro ângulo aqui, que é o ângulo A. Então repara que a outra figura não precisa estar na mesma posição, ela pode ter sido rotacionada, ou seja, girada, que é esse caso. Então o ângulo A está aqui no ângulo E, são congruentes. O lado AC é congruente ao lado EF. E o ângulo oposto, que é o B, é congruente ao ângulo G, que é oposto ao lado EF. Isso já garante a congruência. Vamos resolver agora o exercício 4 da página 108. Pede para você verificar nos itens quais são os casos de congruência e depois você vai determinar os elementos congruentes. O que são esses elementos congruentes? Os três pares de lados congruentes e os três ângulos congruentes. E esses são os elementos congruentes. Vamos para o item A. Não tem o desenho, você vai ter que construir a mão livre. O triângulo PQR tem ângulos de medidas de abertura 75, 90 e 15 graus. E o triângulo XYZ tem ângulo de medida de abertura 75, 90 e 15 graus. Eu desenhei esse triângulo aqui para representar o triângulo PQR. Ele vai ser fixo para a gente. Aí eu vou especular para o triângulo XYZ como é que ele pode ser. Ele pode ser maior do que o primeiro triângulo, porque a abertura do triângulo não garante o tamanho do triângulo, apenas o tamanho da abertura. Então, o triângulo XYZ ele pode ser maior do que o primeiro triângulo, ele pode ser do mesmo tamanho e ele pode ser menor. Então, não consigo encontrar congruência. Lembrando que congruência tem a mesma forma e o mesmo tamanho.
Não pode ter três, eu fiz só 3 situações, mas tem uma infinidade de situações que atendem a essa característica aqui, a esse pré-requisito. Então, o que é que eu concluo? Que nesse caso, eu não identifiquei nenhum dos 4 casos especiais de congruência. Nem o caso LAU, LL, nem o caso ALA, nem o caso lado, ângulo e ângulo oposto. Vamos para o item B. Então, a gente já sabe que esses 2 triângulos não são congruentes. No item B, eu tenho o triângulo RSP. Quais são as informações que eu tenho? Que o lado RS mede 8 centímetros e o lado RP mede 10 centímetros. E o lado SP mede 13 centímetros. Aí eu vou ter um triângulo EFG, que vai ter lado EG igual a 10 centímetros, um lado FG 13 centímetros e o lado EF igual a 8 centímetros. O primeiro triângulo está aqui, que é o triângulo RSP. Aqui estão as respectivas medidas. No outro triângulo, que eu fiz ele numa outra, vamos dizer assim, com um giro, eu percebo que as medidas consigo corresponder com o primeiro triângulo. Repara que o lado PR é igual ao lado EG e que o lado PS é igual ao lado FG e o lado RS é igual ao lado FG. Então repara que os 3 lados desse triângulo são congruentes aos 3 lados desse outro triângulo. Então eu percebo que eu encontrei o caso LLL. Implica dizer que os triângulos RSP é congruente ao triângulo EFG. O que é que você precisa saber? Que a partir de agora eu preciso, já que é congruente esses 2 triângulos, eu preciso verificar as demais congruências, elementos geométricos que possuem congruência. Então eu percebo que entre o lado de 10 e 13 centímetros tem um ângulo P. Aqui está 10 e 13 centímetros. Eu vou comparar com o ângulo G. Eles vão ser congruentes. O lado P está de frente para 8. O lado G está de frente para 8. Talvez fique mais fácil para você visualizar. Então, o ângulo P é congruente ao ângulo G. Do lado de 13 centímetros, o ângulo oposto é E. De 13 centímetros, o oposto é R. Então, eu concluo que R, o ângulo R, é congruente ao ângulo E. O ângulo F, que é oposto a 10 centímetros, o ângulo oposto a 10 centímetros no primeiro é S. Então, eu concluo que o ângulo S é congruente ao ângulo F. Coloquei as cores para você visualizar melhor a congruência. Então, eu já tinha os 3 pares de lados congruentes. Faltavam os 3 pares de ângulos congruentes, que eu coloquei agora colorido para você visualizar melhor. Então, foram essas congruências que eu encontrei. Item C. Tem um triângulo EFG e o triângulo XYZ. Eu sei que o lado EF, repara que EF tem uma barra e o XY tem uma barra. Por que não tinha antes? Porque aqui eu não tenho a medida. Quando eu dou a medida do lado, eu não coloco a barra, só coloco a barra quando eu não tenho a medida. Aí eu tenho esse triângulo aqui, que é o primeiro, EFG. Eu sei que eu vou trabalhar com o lado EF, então é o F, eu coloquei aqui 2 riscos. E eu sei que eu vou trabalhar com o ângulo EG, coloquei um risco. Tanto faz onde você vai colocar um risco ou 2 riscos. Agora eu vou ter que encontrar o outro triângulo, que é um triângulo XYZ. Triângulo XYZ e vou comparar. O triângulo XYZ, olha o que acontece. Já vou te explicar esses desenhos em vermelho. Fiz XYZ congruente a FG, eu dei uma forçada de barra, aí eu vou comparar. Eu tenho esse lado,
esse lado e esse ângulo oposto a esse lado aqui. Não existe esse caso. Para ser congruente, esse ângulo teria que estar aqui no E. Mas olha o que acontece nesse caso desse triângulo. O triângulo XYZ tem existe uma outra construção que se consegue com esses critérios aqui. Esse círculo em vermelho é o compasso. Eu centrei a ponta seca do compasso, que é aquela ponta de metal, no X, e abri o compasso até o Z e construí esse círculo. Aí eu percebi que esse círculo tocou bem aqui. No lado YZ, ele tocou aqui. Então eu consigo construir um outro triângulo que atende essas características de ter o lado XZ, que eu chamei de Z', congruente a EG. E XY é congruente a EF. E o ângulo aqui é congruente. Então eu consegui dois triângulos. E a congruência tem que ser única. É um triângulo comparado com outro triângulo. Como, com o critério que eu tenho, consegui encontrar dois triângulos, então esses dois triângulos eles não são congruentes. O caso D. Tem o triângulo PQR e o triângulo MNO. Tem o ângulo R reto, ou seja, igual a 90 graus. E no outro triângulo, o ângulo O também é reto, mede 90 graus. E tem essas informações aqui, que o lado PR é congruente a MO e QR é congruente ao lado NO. Vou construir o primeiro triângulo. Aqui está. Eu tenho lado, ângulo, lado. Então esse daqui é o caso LAU. Então eu consigo construir um outro triângulo congruente a ele e não existe outro. Então repare que o lado PR é congruente ao lado MO. E o lado QR é congruente ao lado NO. E o ângulo R é congruente ao ângulo O. Só consegui construir um triângulo. Então isso aqui já nos garante a congruência. E é o caso LAU. Então o triângulo PQR é congruente ao triângulo MNO. Essa congruência, mas a gente precisa visualizar as demais congruências. O lado RP tem um ângulo oposto Q. Ele é congruente ao ângulo oposto do lado OM, que é esse aqui em azul. Eles são congruentes. E o ângulo P é congruente ao ângulo M, porque o ângulo P é o ângulo oposto a QR e M é o ângulo que é oposto a NO. Então eu consegui essas outras congruências aqui. E faltou eu mencionar que esse terceiro lado aqui, o lado QP, que é oposto ao ângulo R, ele é congruente a NM, que é composto a O. Paro a aula por aqui, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só vocês reverem o vídeo. Até a próxima aula, gente.